Que a paz do Senhor esteja com todos, abençoando o seu dia e a sua semana. Hoje a gente vai mergulhar fundo em uma das disputas mais tensas do antigo Israel. É um confronto público entre dois homens que afirmavam falar por Deus, mas com mensagens totalmente opostas. E que decidiriam o futuro da nação. Exato. De um lado, uma promessa de liberdade, sabe? Rápida, indolor. Do outro, um chamado à submissão, a uma realidade bem dura. Uma verdadeira batalha pela verdade. Sim, travada no coração do poder religioso e político de Jerusalém. E é uma história, incrivelmente relevante. Porque, no fundo, ela fala sobre o apelo de uma mentira que é confortável contra uma verdade que é inconveniente. Nossa análise hoje vai se debruçar sobre o capítulo 28 de Jeremias e vamos contar com o apoio, claro, das percepções do comentário bíblico de Charles H. Dyer. Certo. A nossa missão aqui é desmontar esse confronto para entender não só o que aconteceu, mas as táticas usadas, a psicologia do povo e, principalmente, como a verdade, no fim das contas, se impôs de forma dramática. Perfeito. E definitiva. Certo. E para a gente entender o peso do que está prestes a acontecer, a gente precisa sentir a pressão daquele momento. Onde e quando essa bomba relógio explodiu? Olha, estamos num momento de altíssima tensão política. O texto nos localiza com muita precisão, No Templo do Senhor, em Jerusalém, por volta de agosto ou setembro de 593 a.C. Judá é um estado vassalo da Babilônia. Certo. O rei Zedequias foi colocado no trono pelos babilônios, mas existe um sentimento nacionalista muito forte borbulhando, um desejo de se rebelar. O povo queria reagir. Exato, o povo está sofrendo. Muitos foram levados para o exílio, incluindo o rei anterior, Jeconias. Então, a atmosfera está carregada de ansiedade, de um desejo desesperado por boas notícias. E é nesse cenário que surge Hananias. Ele não é um desconhecido qualquer, né? Ele tem um certo status. Exatamente, e isso é crucial para a gente entender por que ele foi tão convincente. O texto identifica ele como filho de Azur, de Gibeão. Gibeão. Gibeão era, historicamente, uma cidade designada para os sacerdotes. Isso significa que Hananias tinha uma credibilidade, digamos, embutida. Ele não era um pregador de rua qualquer. Entendi. Ele provavelmente vinha de uma linhagem sacerdotal, falando dentro do templo, na frente dos outros sacerdotes e de todo o povo. Ele tinha autoridade institucional por trás dele, o que tornou a mentira dele muito mais potente. E ele usa esse palco todo para entregar a mensagem que todo mundo estava, desesperado para ouvir. É basicamente a crise acabou, podem voltar ao normal. Perfeitamente colocado. A mensagem dele é puro otimismo. Ele se levanta e, falando como se fosse Deus, ele declara: quebrei o jugo do rei da Babilônia. Direta, assim. E ele não para por aí. Ele dá um prazo específico, o que sempre soa mais convincente, né? Dentro de 2 anos, eu trarei de volta a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor que Nabucodonosor levou. E também trarei de volta o rei Jeconias e todos os exilados. Nossa, era uma promessa de restauração total. E rápida. Total e rápida. Quase um final de filme. Isso era o exato oposto do que Jeremias vinha dizendo há anos, correto? Jeremias era o profeta da desgraça, o que dizia para eles aceitarem o castigo. Exato. Por anos, a mensagem de Jeremias foi: Deus está usando a Babilônia para julgar a infidelidade de Judá. A única forma de sobreviver é se submeter a esse jugo. Uma mensagem bem impopular. Terrivelmente impopular. E, de repente, aparece Hananias dizendo: não, Deus mudou de ideia. A liberdade está logo ali. Ele estava, em essência, dando ao rei e ao povo a permissão teológica para se rebelar. Era a luz verde que a facção nacionalista queria. E a reação de Jeremias a isso, para mim, parece muito estranha. Ele ouve essa profecia que contradiz tudo que ele pregou, olha para Hananias e diz: amém, que assim faça o Senhor. Ele está sendo sarcástico? Ou tem uma parte dele que, como todo mundo, queria desesperadamente que Hananias estivesse certo? Essa é a pergunta de $1 milhão. E a resposta revela a genialidade e o coração de Jeremias. Eu não creio que seja sarcasmo. Não. Não.
Jeremias, como um patriota, amava seu povo. Ele não tinha prazer em anunciar o juízo. Certamente, uma parte dele adoraria que a paz e a restauração viessem rapidamente, mas ele não estava endossando a profecia. Ele estava, na verdade, armando uma armadilha intelectual para Hananias e, ao mesmo tempo, educando o povo. Como assim, uma armadilha? Ao dizer amém, ele primeiro desarma qualquer hostilidade imediata. Depois, ele estabelece um princípio bíblico fundamental para testar os profetas. Ele lembra a todos: olhem, historicamente, os verdadeiros profetas de Deus muitas vezes trouxeram mensagens duras, de guerra, calamidade, peste. Certo. É fácil e popular prometer paz e prosperidade, e então ele joga a isca. Ok, vamos analisar isso. Ele continua. O profeta que profetizar paz será conhecido como profeta enviado pelo Senhor apenas quando a sua palavra se cumprir. Bingo! Ele está invocando a lei de Deuteronômio 18. Ele está dizendo publicamente: eu adoraria que você estivesse certo, Hananias. Mas a prova de um profeta que promete coisas boas não está na eloquência ou na popularidade. A prova está no cumprimento. O tempo será o juiz final entre nós dois. Foi uma forma brilhante de transferir o ônus da prova para Hananias. Ele plantou uma semente de dúvida. Exatamente. E a gente pensa que a discussão terminaria aí, no impasse intelectual. Mas Hananias decide que só palavras não são suficientes. Ele precisava de um show. Ele precisava de um ato de teatro político para reconquistar a multidão. Jeremias, por ordem de Deus, andava por aí com um jugo de madeira no pescoço. Um símbolo visual constante, né? Um símbolo da submissão à Babilônia. E Hananias vai até ele, arranca o jugo do pescoço de Jeremias e o quebra na frente de todos. É um momento de humilhação pública e um ato simbólico poderosíssimo. Uau! Ser humilhado publicamente assim. E a resposta de Jeremias é só ir embora em silêncio. O texto diz que ele foi embora seguindo o seu caminho. Isso é fraqueza ou uma força incrível? É uma demonstração de uma disciplina espiritual que é difícil até de compreender. Naquele momento, qualquer resposta humana seria inadequada. Gritar, discutir e aparecer uma briga de egos. Verdade. A saída silenciosa de Jeremias não é uma derrota. É uma retirada estratégica para o único lugar onde a verdadeira resposta poderia ser encontrada. Ele entende que a sua refutação não pode vir dele, tem que vir de Deus. Ele vai esperar pela palavra de Deus. Exato, para confrontar a palavra falsa de Ananias. E essa palavra de Deus chega. E ela não apenas refuta Ananias, mas usa a própria metáfora dele para virar o jogo de uma forma, assim, aterrorizante. É uma reviravolta de uma justiça poética e severa. Deus instrui Jeremias a voltar e dizer a Ananias: você quebrou um jugo de madeira, mas em vez dele fará um jugo de ferro. A simbologia que é poderosa. Nossa! O ato de rebelião de Ananias, inspirado por sua falsa esperança, não traria a liberdade que ele prometeu. Pelo contrário, resultaria num juízo ainda mais pesado e inescapável. A ideia é que o jugo de madeira, que representava a submissão, ainda podia ser quebrado, tinha uma certa flexibilidade. Mas o jugo de ferro, esse é inquebrável. Exatamente. É Deus dizendo: vocês não gostaram do meu plano que envolvia disciplina e submissão temporária? Ótimo. A sua tentativa de escapar disso vai resultar numa opressão muito pior. É um princípio que a gente vê se repetindo, né? Às vezes nos aprisiona numa mentira, com consequências muito mais graves. A dominação babilônica não apenas continuaria, mas se tornaria absoluta, como um jugo de ferro. Deus diz que até os animais selvagens seriam entregues a Nabucodonosor. A dominação seria total. Isso me lembra um pouco a dinâmica de hoje. É como um consultor financeiro dizendo que é preciso economizar, cortar gastos, investir com paciência por 10 anos para se aposentar bem. É a verdade dura. Uhum. E aí chega outro que promete que a pessoa vai ficar rica em 2 meses com uma criptomoeda duvidosa. Adivinha qual mensagem é mais sedutora? A de Hananias era a promessa da criptomoeda milagrosa. Analogia perfeita.
E a mensagem de Deus através de Jeremias é que seguir o conselho da criptomoeda milagrosa não só não vai te enriquecer, como vai te levar à falência total e a uma dívida de ferro que você não vai conseguir quebrar. E armado com essa nova e terrível mensagem, Jeremias retorna para o confronto final. E desta vez, ele não está mais no campo da argumentação. Ele vem como um promotor, para entregar uma acusação e uma sentença. Sim, o tom muda completamente. Ele olha para Hananias e diz diretamente: escute bem, Hananias, o Senhor não o enviou, mas você fez com que este povo confiasse em mentiras. Ele expõe o crime. Primeiro ele expõe o crime, enganar o povo, vender falsa esperança. Mas depois ele revela a raiz do pecado, que é muito mais profunda. Ele diz que Hananias pregou rebeldia contra o Senhor. O que isso significa exatamente? Nesse contexto, não era só rebeldia contra a Babilônia. É aqui que a análise de Dyer é fundamental. A rebeldia não era primariamente política, contra a Babilônia. Era teológica, contra Deus. Ah, entendi. Deus havia decretado o cativeiro babilônico como um ato de juízo e disciplina. A Babilônia era, naquele momento, o instrumento de Deus. Ao dizer não se submetam, rebelem-se, Hananias estava incentivando o povo a lutar contra a mão corretiva de Deus. Ele estava minando o plano soberano de Deus. Exato. Ele estava dizendo ao povo para lutar contra o próprio médico que aplicava o remédio amargo. Então, o pecado era fazer o povo acreditar que a desobediência a Deus era, na verdade, um ato de fé e patriotismo. Exatamente. É a forma mais perigosa de engano. Vestir a mentira com roupas de piedade. E por causa desse crime capital de distorcer a vontade de Deus e levar o povo à rebelião espiritual, a sentença é pessoal, específica e pública. E é aí que vem a profecia de Jeremias. Sim, Jeremias pronuncia as palavras de Deus. Por isso, assim diz o Senhor: eis que eu o expulsarei da face da terra. Você morrerá ainda este ano, porque pregou rebeldia contra o Senhor. Isso é incrivelmente específico. Não é um dia você será punido. É você morrerá este ano. Jeremias está colocando a própria credibilidade na linha de fogo com um prazo tão curto. Se Hananias estivesse vivo no ano novo, a carreira de Jeremias estaria acabada. É o teste final. E agora a gente entende por que o texto foi tão cuidadoso em nos dizer que tudo isso começou no 5º mês. Faz todo sentido. A profecia da morte de Hananias foi feita com menos de 7 meses restantes no ano. Era uma previsão com um cronograma claro, curto e publicamente verificável. Não tinha como escapar. A verdade ou a mentira seria exposta para todos em questão de meses. E o desfecho é rápido e brutalmente claro. O versículo 17 é um dos mais diretos da Bíblia. E o profeta Hananias morreu naquele mesmo ano, no 7º mês. Apenas 2 meses depois. Pense no impacto disso em Jerusalém. O homem que prometeu a libertação em 2 anos estava morto em 2 meses, exatamente como seu rival profetizou. Nossa. A morte de Hananias foi a assinatura de Deus no ministério de Jeremias. Foi a confirmação divina inquestionável e pública. Deus não apenas julgou o falso profeta, mas nesse mesmo ato, ele validou Jeremias como seu verdadeiro porta-voz. O tempo, o juiz final que Jeremias invocou. Deu seu veredito com uma rapidez assustadora. Então, quando a gente olha para a história completa, ela vai muito além de uma simples disputa antiga. É uma lição poderosa sobre a diferença entre a esperança genuína, que muitas vezes nos fortalece para enfrentar realidades difíceis, e o que a gente poderia chamar de otimismo tóxico, que nos cega para o perigo. Sem dúvida. Hananias oferecia uma solução mágica. Ele dizia: vocês não precisam mudar, não precisam se arrepender, não precisam passar pelo processo difícil, Deus vai simplesmente estalar os dedos e resolver tudo. Certo. Jeremias, por outro lado, dizia: o caminho para a restauração passa pelo vale da disciplina e do arrependimento. É longo, é difícil, mas é o único caminho verdadeiro. A história nos serve como um alerta atemporal sobre o perigo de escolhermos líderes e mensagens que só nos dizem o que a gente quer ouvir, em vez daqueles que nos dizem a verdade que precisamos enfrentar. Exato. É muito fácil, olhando para trás, ver Hananias como o vilão. Mas para o povo de Jerusalém,
Não seria Jeremias o profeta desmoralizante, quase um traidor, que pedia para todos se renderem ao inimigo? A mensagem de Hananias devia ser um alívio imenso. Com certeza! E esse é o ponto mais desconfortável da história para nós. Jeremias era o estraga-prazeres, Hananias era o coach motivacional. A mensagem de Hananias validava os desejos nacionalistas, o orgulho do povo. Enquanto a de Jeremias. A mensagem de Jeremias confrontava o pecado e o orgulho deles. É um espelho. Muitas vezes a verdade que nos cura é a que primeiro nos ofende, porque ela exige que a gente reconheça a nossa própria responsabilidade ou a dureza da situação. A mentira que nos destrói é frequentemente aquela que nos elogia e nos absolve de tudo. Vozes competindo por nossa atenção na política, na mídia, nas redes sociais, até em círculos religiosos, todos prometendo algum tipo de solução rápida ou uma versão da realidade que se encaixa em nossas preferências. Como a precisão e as consequências reveladas nesta história podem nos ajudar a avaliar as fontes de informação e as promessas em que depositamos nossa confiança hoje. Que Deus abençoe todos os ouvintes.